Bom dia, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus continue sobre o lar e o coração de todos vocês que amam e temem ao Senhor. Na manhã desse belo dia dado por Deus para o nosso bem-estar, para a nossa comunhão, quero levar ao coração de vocês uma palavra de esperança e também de advertência. Ontem à noite, após ouvir todos os jornais e analisando a situação crítica em que o mundo está neste momento, o descaso de algumas autoridades e ao mesmo tempo a preocupação de outras autoridades e o grande número de mortandade no mundo todo, o que é muito preocupante, pois é um caso inédito, único, pelo menos na minha existência de 70 anos. Quero que você observe o que diz a palavra de Deus no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como você vê, o Salmo está ressaltando 4 categorias de pessoas no mundo, 4 ordens que agem constantemente na nossa sociedade. Os ímpios são homens maus, homens cruéis, homens frios, não têm sentimento, não preocupa com a morte do outro, não preocupa com a dor do outro, não preocupa com o que vai acontecer com o seu próximo, desde que ele esteja bem. O ímpio é uma pessoa egoísta que visa só o seu bem-estar. Se as suas ideias, seu pensamento, suas atitudes lhe satisfazem, o resto, como diz o ditado, que se lasque ou que se dane, ele não está preocupado com isso. Então ele é uma pessoa fria, desumana, sem compaixão e não acredita na existência de Deus, porque Deus se revela como amor e como ele é um ser frio, calculista, que só vive dentro dos seus pensamentos, ele, portanto, não gosta de relacionar-se com Deus. A outra categoria, isso é uma grande porção da nossa sociedade, não pode esquecer disso. A outra categoria é a categoria dos pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que estão indiferentes à santidade de Deus, indiferente à palavra de Deus. Ele não ouve Jesus Cristo, ele não reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, não reconhece os seus pecados, os seus erros. Ele pratica o pecado por prazer, gosta de pecar. Ele se infiltra no mundo e gosta de usufruir dos prazeres do mundo sem se preocupar com a consequência, desde que ele esteja bem e possa estar gozando a vida. Esse tipo de pessoa, ele afronta a santidade de Deus e continuamente deleita-se com o pecado. Lembre-se que essa é a segunda categoria. A terceira categoria que nós temos são os que zombam de Deus. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que critica tudo e a todos. Ele não respeita a autoridade, ele não respeita o seu próximo, ele não respeita religião, não respeita a salvação que Jesus criou para ele, ele não tem respeito a nada. A vida dele é fazer crítica. Critica o seu pai, critica a sua mãe, critica o seu próximo, critica o seu vizinho, critica o presidente, critica o governo em geral, critica o mundo, critica a política. Ele só sabe fazer crítica. A vontade dele já levanta de manhã pensando em elaborar uma crítica e postá-la no Face, no Instagram, no WhatsApp, para criar polêmica. E isso dentro da igreja existe muitas pessoas que agem assim. O propósito dele não é edificar a vida de ninguém, é zombar, criar um princípio em que as pessoas se sintam menores, ridicularizadas. E ele leva tudo isso numa boa, acha que está vivendo momentos felizes. Esse elemento, ele quebra a lei do amor, e isto é terrível na vida dele. E o quarto
conjunto de pessoas que temos na sociedade levantada pelo Espírito de Deus no livro de Salmo, capítulo 1, são justos. Quem são justos? São aquelas pessoas cujo coração é flexível, é amoroso, é bondoso. Ele não tem prazer no pecado. Quando peca, fica indignado consigo mesmo. Reconhece as suas limitações, suas fraquezas. Não tem dificuldade de falar dos seus pecados, porque ele sabe que peca continuamente. E ele tem facilidade para ter um bom relacionamento com as pessoas devido ao reconhecimento de suas próprias limitações. Isso faz com que ele seja também uma pessoa amorosa. Ele não tem prazer em falar mal das pessoas, dos seus amigos, dos seus parentes, da sua esposa, do seu marido. Ele não tem prazer de falar mal do presidente ou de qualquer pessoa, porque isto não edifica. Ele procura fazer com que a palavra de Deus penetre no coração das pessoas e as edificam. Esta é uma conduta de alguém que é justo diante do Senhor, justificado por Deus. Portanto, meu querido, qual o resultado disso perante a palavra do Senhor? Então vamos lá. Os ímpios, eles são comparados com uma palha que o vento leva daqui para lá. Não serve para nada. Serão condenados por causa da sua malícia. E o que acontece com os pecadores? Serão condenados por amarem mais o pecado do que o Senhor, que é santo. E o que acontece com os zombadores? Serão condenados pelas suas próprias ações, porque quebram o mandamento do amor. E Deus é amor. Nenhuma dessas três categorias verão o Senhor. Somente aqueles que a palavra do Senhor diz são justos, porque eles amam a justiça, não têm malícia no coração, não zombam das pessoas e desejam ardentemente produzir frutos de bondade, de paz, de harmonia para o crescimento e para a alegria de todos. Como você vê, de 4 grupos que temos na nossa sociedade, você vai ver que você próprio, não precisa ninguém te julgar não. A Bíblia diz que cada um de nós deve julgar a si mesmo. Então você pode enquadrar numa dessas categorias. Quem que você está sendo? O ímpio, ou o pecador, ou o zombador? Ou quem sabe você gostaria de ser o justo? Para você ser o justo, querido, não importa se você é ímpio, zombador ou pecador, você precisa de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode te justificar. Então volte os seus olhos para Deus, peça perdão dos seus pecados, converta-se a Ele e peça ao Espírito Santo para controlar a sua língua, para que você não zombe de ninguém. Reconheça que só no Senhor há salvação, em nenhum outro. Deus possa te abençoar e tornar o seu dia brilhante, e que você medite nessa palavra, porque o Salmo 1 diz, meditar nela de dia e de noite te trará a paz com Deus e a sua vida eterna. Vamos orar. Deus Santo, tome estas vidas que ouviram essa mensagem, que esta mensagem possa diverti-los, Senhor, e fazer com que eles caiam em si e se arrependam dos seus pecados e volte para o Senhor. Quanto àqueles que já estão buscando ao Senhor em comunhão contigo, abençoe os seus corações e os fortaleça na fé. Ó Deus bendito, é um momento de pensarmos e agirmos conforme a tua vontade. Por isso eu te peço essa bênção sobre todos, do presidente àquele mais desprovido de bens que está na sarjeta. Que toda essa nação caia em si e reconheça que só o Senhor pode nos salvar num momento como este. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.